Rapaziada, segura essa, porque o clima nos bastidores do Corinthians tá fervendo e o nome que tá circulando forte é o de ninguém menos que Renato Augusto. Sim, exatamente, aquele meia clássico, camisa 8, visão de jogo privilegiada, e que agora, pelo que estão dizendo lá dentro do clube, pode estar começando a dar seus primeiros passos como treinador. E aí já começou aquele burburinho, será que ele vai assumir o sub-20? Será que essa transição de jogador para técnico vai mesmo acontecer? E mano, esse papo rende porque o Renato desde sempre mostrou que não era só mais um em campo. Ele era aquele cara que pensava o jogo, que discutia ideias com o treinador, que fazia parte da engrenagem do time também fora das quatro linhas. Mas olha só, não é tão simples quanto parece. O próprio Renato, em algumas entrevistas, já deu sinais meio contraditórios. Teve uma época que ele falou que não queria saber de ser técnico, mas depois apareceu dizendo que talvez tivesse esse desejo sim que estava começando a olhar o futebol de um jeito diferente. Então fica aquela dúvida, ele quer mesmo seguir esse caminho? Porque, velho, esse é um tipo de decisão que não dá pra tomar de um dia pro outro. Não é só porque o cara foi craque que ele vai virar um técnico de ponta. E isso vale pra qualquer um, viu? Se a gente for olhar pra trás, tem exemplos de sobra de jogadores brilhantes que não conseguiram se firmar como treinadores. O Ricardinho, por exemplo. Dentro de campo era um maestro, visão de jogo absurda, mas quando tentou ser técnico, não rolou. Não conseguiu desenvolver, não se adaptou ao novo papel. O próprio Alex, o cabeção, que muitos achavam que ia voar como treinador, ainda não conseguiu chegar num time da Série A. Tá ali batalhando nas categorias de base tentando se firmar, mas ainda não aconteceu. Enquanto isso, outros que não foram tão brilhantes como jogadores acabaram virando monstros da prancheta. Luxemburgo, Felipão, Tite, caras que dentro de campo foram mais limitados, mas fora dele viraram lendas. O Tele Santana, por exemplo, não foi craque com a bola nos pés, mas foi um dos maiores da história com o quadro tático na mão. Então, sobre o Renato Augusto, a gente tem que colocar tudo isso na balança. Sim, ele tem carisma, a torcida adora, conhece o clube como poucos têm liderança, fala bem, entende o jogo, mas isso por si só não garante nada. Tem que ver se ele tá preparado, se tá estudando, se já começou a fazer os cursos da CBF. E parece que sim, viu? Pelo que falaram, ele começou ainda durante a pandemia, lá em 2020. Um amigo teria dado o toque para ele fazer o curso e a partir daí ele começou a enxergar o futebol por uma nova lente. Um olhar mais técnico, mais analítico, tentando entender também o lado dos profissionais que trabalham nos bastidores, fisioterapeutas, analistas, preparadores. Isso mostra uma evolução, mostra que ele não está indo na empolgação, mas sim porque realmente está mergulhando nesse novo universo. E olha, é importante lembrar que esses cursos da CBF não são só formalidade, não. São obrigatórios sim para quem quer se tornar técnico no Brasil por causa das licenças, mas também servem para abrir a mente. É ali que o ex-jogador começa a entender que comandar um grupo é muito mais do que escalar 11. É sobre lidar com vaidade, com ego, com momento emocional dos atletas, com gestão de grupo, com mídia, com diretoria, com pressão da torcida, e isso, meu amigo, não é qualquer um que aguenta. Você tem que ter nervo de aço e, ao mesmo tempo, sensibilidade para saber lidar com cada jogador de forma diferente. E o Renato, pelo jeito, tá tentando se preparar. Agora, cá entre nós, se ele realmente seguir esse caminho, o Corinthians tem uma joia rara nas mãos. Porque é diferente colocar alguém que conhece o clube, que viveu os bastidores, que sente a pressão da Fiel, que entende a cultura do Parque São Jorge, no comando de uma categoria como a Sub-20. Não é só formar jogador, é preparar o cara para vestir a camisa de um time gigante, com cobrança diária e torcida lotando estádio mesmo, em má fase. E o Renato sabe bem como isso funciona. Ele viveu isso na pele e tem mais. O Corinthians vive um momento em que pensar no futuro virou obrigação. O time principal está instável, resultados não empolgam e não existe uma linha clara de sucessão. Colocar o Renato no sub-20 poderia ser o início de um projeto de médio prazo, preparando ele para quem sabe um dia assumir o profissional. E não é que ele vá virar o Guardiola do dia para a noite, mas imagina num cenário onde o time precise de um interino de última hora e você tem ali um cara que conhece os jogadores, que tem moral com a torcida, que entende o clube como poucos. Faz todo sentido. Não sentiria o peso, não tremeria na base e talvez até trouxesse uma nova energia pro elenco? Claro que isso tudo depende dele querer, né? Porque também tem o outro lado. Às vezes o cara ainda tá com aquele desejo de jogar, de encerrar a carreira dentro de campo.
Tem muita gente dizendo que ele merece se aposentar com a camisa do Corinthians, que deveria ganhar um contratinho de produtividade, algo simbólico. E eu até concordo. O Renato é um cara que deu muito pro clube, representou dentro e fora de campo. Então, se ainda tiver condição física e mental de ajudar, por que não? Mas aí é aquilo, né? Se for pra continuar jogando, que continue com dignidade, sabendo o seu papel. Agora, se for pra virar técnico, então que entre de cabeça, porque esse negócio de jogador que quer ser treinador sem se preparar, não dá mais. Já cansamos de ver isso. O cara acha que porque foi boleiro vai chegar no vestiário e todo mundo vai respeitar. Só que o futebol hoje exige muito mais. E outra, não adianta colocar o Renato no sub-20 só porque é ídolo. Se não tiver o mínimo de estudo de base de licença, nem pode sentar no banco, nem pode dar entrevista em competição oficial. Já vimos essa novela com o Antônio Oliveira, que não tinha licença e não podia dar coletiva em torneio internacional. Passa vergonha, fica mal pro clube e a torcida cobra. Então, se o Renato já começou o curso na pandemia, já tem pelo menos 4 anos de estudo, tá num nível avançado e mostra vontade, aí é outra história. Nesse caso, meu amigo, libera o caminho. Traz ele pro sub-20, deixa o cara trabalhar, bota pra ganhar experiência e deixa ele ir crescendo naturalmente. Nada de queimar etapas, nada de pular degrau. Se for fazer, que seja com seriedade. E olha que ele já mostrou que pensa futebol com profundidade, é fã do Fernando Diniz, por exemplo. Diz que gostaria de entender como o Diniz consegue construir os espaços como pensa o jogo de forma ofensiva. Também já declarou que sempre teve vontade de conhecer o trabalho do Guardiola de perto, entender como ele acha os espaços entre linhas, como organiza o time sem a bola. Então dá pra ver que o cara não tá pensando pequeno, ele quer aprender com os melhores. E isso é um ótimo sinal. E sinceramente, depois dessas informações todas, principalmente de que ele tá estudando, desde 2020 pra mim tá claro, Renato Augusto no sub-20 é pra ontem. Já tá na hora de virar a página, começar a preparar esse novo ciclo dentro do clube. Já deu pra Orlando Ribeiro, agradece o trabalho, entrega a plaquinha, tira a foto de despedida, mas deixa o Renato assumir. Porque quando o cara tá preparado e tem vontade, tem que dar oportunidade. E tem outro treinador bom também, se faz na base. É ali que o cara aprende a montar grupo, a lidar com pressão sem holofote, a trabalhar com orçamento limitado, a formar atleta com responsabilidade. Se o Renato começar por aí, pode ser o início de uma nova fase pro Corinthians. Uma fase mais pé no chão, mas também com mais identidade. Enquanto isso, nos bastidores do clube, outra pauta tá esquentando a renovação do Bidu. E olha, parece que a diretoria já tá com tudo engatilhado para renovar com o lateral por mais 2 anos e meio. Isso mesmo, ninguém tinha dado ainda o tempo exato do novo contrato. Todo mundo falando de sondagens e especulações, mas agora a coisa tá mais concreta. E sabe o que me deixa mais intrigado? Disseram que o Bidu chegou a apresentar propostas de outros 3 clubes brasileiros. 3! E pelo que falaram, ele provou mesmo que essas propostas existiam. Aí já vem a piada pronta? Será que esses contratos foram gerados na inteligência artificial? Tô brincando? Mas que é curioso isso é. A diretoria alegou que por conta dessas propostas decidiu se antecipar e renovar. E assim, eu não sou contra. Jogador ter mercado, é bom saber que tem gente de olho. Mas o Corinthians também precisa saber se valorizar, né? Não dá pra sair renovando o contrato longo, com todo mundo que aparece com uma folha impressa de proposta na mão. O clube tem que colocar metas, desempenho, participação em jogos. Pô, vamos fazer uma renovação por mais 1 ano, com cláusula de renovação automática, se cumprir determinado número de partidas ou se for titular em determinada porcentagem da temporada? Por que não fazer algo assim? Porque aí você chega pro cara e fala, seguinte, teu contrato vai até o fim de 2025. A gente renova até o fim de 2026. Se você bater a meta de jogos, renova automaticamente até 2027. E se continuar como titular, vai até metade de 2028. Pronto? Tá resolvido. E é justo pra todo mundo. Agora, o que não dá é ter essa incoerência. O Léo Maná, por exemplo, ganhou o contrato de 5 anos. 5 anos, porque ele pode ter isso e o Bidu não. E aí fica esse monte de lateral que parece que resolve, mas no fundo ninguém se firma. O Corinthians hoje tem lateral demais e ao mesmo tempo nenhum confiável. Essa é a verdade. E isso vale, tanto pra direita quanto pra esquerda. Ano que vem, se quiser resolver de vez, vai ter que trazer um titular de verdade para cada lado e acabar com esse rodízio de apostas, porque sinceramente a situação hoje é essa.
O clube tem tudo e não tem nada. E já que o assunto lateral tá quente, não dá pra deixar passar aquele papo que ronda os corredores do Corinthians sobre a situação do Juliano. Mano, o Juliano que chegou com moral, com promessa de ser o armador que ia mudar o jogo ainda, não mostrou o que a torcida esperava. Tem jogos que ele some, tem outros que ele até aparece, mas falta aquela regularidade que o time precisa. E aí o que o clube faz? Tenta negociar, tenta encaixar ele numa troca, tenta diminuir salário, porque, convenhamos, ele não é barato. E aí, o mercado que já tá meio seco para armadores que não tenham um ritmo intenso e que joguem na posição mais cerebral do time não ajuda em nada. A diretoria tá naquela sinuca de bico se liberar, o Juliano agora vai perder investimento. E ainda vai ter que contratar outro meia. Se segurar ele, o cara fica insatisfeito, fica aquela energia ruim dentro do vestiário. E no Corinthians, meu amigo, qualquer desconforto dentro do grupo vira manchete e vira pressão pesada. O clube vive essa tensão constante entre acertos e erros, entre contratar nomes badalados e apostar em jovens que ainda estão engatinhando. É uma balança difícil de equilibrar. No meio disso tudo aparece aquele papo sobre a renovação do Gustavo Mantuan. O Mantuan, que moleque talentoso, habilidoso, chegou cheio de esperança e que a torcida queria ver voando alto. O problema é que o corpo dele não colabora. O moleque vive se machucando, tem aquela sequência de lesões que não deixam o futebol dele se firmar. Então a diretoria sabe que tem uma joia ali, mas tem que cuidar. Por isso a renovação do Mantuan virou uma prioridade silenciosa para segurar ele e dar suporte com um trabalho médico e de preparação física mais cuidadoso. Se o Corinthians perdeu o Mantuan, agora vai ser uma perda e tanto porque talento de verdade não aparece todo dia no mercado. E outro detalhe mantendo ele no elenco, o clube tem uma peça que pode num futuro próximo ser útil tanto na armação quanto nas pontas, dependendo do sistema que o treinador usar. Já que falamos de jogadores, não tem como deixar de tocar no assunto da comissão técnica. O Corinthians vive um vai e vem de treinadores que parece novela mexicana. O time mal começa a temporada e já troca de técnico, já muda de ideia já. Mexe no elenco. Isso cria uma instabilidade danada e um ambiente onde o jogador fica inseguro. E quando o jogador não tem segurança, ele não rende, não aparece, não entrega o que pode. É um ciclo vicioso. A torcida reclama o clube, se desespera, troca de técnico e o ciclo recomeça. Se o Renato Augusto vai mesmo assumir um cargo técnico, tem que chegar para tentar quebrar essa rotina. Não dá para ficar nessa instabilidade eterna. Precisa de um trabalho consistente de médio e longo prazo. Além disso, a estrutura do clube precisa melhorar muito. O Corinthians tem uma das maiores torcidas do país, tem estádio, tem história, mas às vezes parece que ainda está preso em modelo ultrapassado de gestão. A diretoria se perde em decisões que parecem mais no impulso do que na estratégia. Um exemplo claro são as contratações. A cada janela, o clube busca nomes em lista de espera, jogadores que estavam disponíveis, mas não necessariamente encaixam no perfil do time. Falta planejamento e estudo. Falta um scouting eficiente que analise não só o talento, mas o caráter. O encaixe tático, a condição física, a resistência do atleta a lesões. Tem jogador que chega e em 3 meses está no DM lesionado? Isso não pode ser rotina num clube grande. E claro, o departamento de base. O Corinthians sempre teve uma base forte, revelou muitos craques, mas hoje em dia está um pouco distante daquela potência. Os jovens são bons, mas falta um programa claro com profissionais qualificados para lapidar esses talentos, não só na técnica, mas na mentalidade. Um jovem que vai para o profissional precisa estar preparado para a pressão, para a cobrança, para a vaidade. Precisa ter cabeça. Tem que ter psicólogo, preparação física avançada, suporte emocional. Corinthians precisa investir pesado nisso para formar não só jogadores, mas homens de caráter. Enquanto isso, o torcedor acompanha tudo de longe e não tem paciência. A Fiel quer ver resultado, quer ver raça, quer ver time competitivo, mas sabe que não vai aparecer do nada. Precisa de paciência para construir, para organizar, para preparar o terreno. Não adianta contratar o nome do momento só para a torcida ficar feliz se não há estrutura para dar suporte. Tem que ter compromisso, tem que ter projeto e tem que ter transparência. Outro ponto que pesa muito são as pressões externas, a imprensa, a torcida, as redes sociais. Tudo isso influencia demais o ambiente do clube. Muitas vezes a diretoria acaba tomando decisões baseadas no barulho, na pressão imediata, e não no que é melhor para o clube a longo prazo.
Essa ansiedade é uma faca de dois gumes. O Corinthians tem que aprender a lidar com isso de maneira mais profissional. Tem que ter uma comunicação clara, um departamento de imprensa forte e estratégico, que saiba administrar as crises, que saiba mostrar o lado bom, que saiba trabalhar a imagem do clube e dos jogadores. Falando nisso, a relação do Corinthians com as redes sociais e com a torcida é outro ponto que merece destaque. Hoje o fã quer interação, quer transparência, quer sentir que o clube está perto dele. Então o time precisa usar essas ferramentas a favor, mas sem perder o foco. Tem que balancear o marketing com o lado esportivo, mostrar os bastidores, os treinos, as entrevistas, o dia a dia, sem deixar isso virar distração. O clube tem que ser protagonista nas redes, ditar o tom, não só reagir às críticas. Isso fortalece a imagem e aproxima o torcedor. Voltando aos jogadores, outro tema que não sai da boca do povo é a questão da liderança. O Corinthians sempre teve capitães que eram verdadeiros símbolos do clube. O Paulinho, o Ralf, o Cássio são exemplos recentes. O capitão tem que ser o cara que puxa a fila, que dá o exemplo dentro e fora de campo, que acalma, que motiva, que briga pela camisa. Hoje a equipe precisa encontrar esse perfil. O Renato Augusto pode até ser essa referência para os mais jovens, mas é preciso que dentro do elenco apareça alguém que abrace essa responsabilidade, que seja o ponto de equilíbrio no meio daquele turbilhão que é a pressão por resultado. E isso não se resolve só com um discurso bonito, tem que ser com atitude. E falando em atitude, é importante destacar que o futebol moderno mudou muito. O jogador hoje não é só atleta, ele é quase um empresário. Tem que cuidar da imagem, tem que cuidar da carreira, tem que pensar no pós-futebol. Então o Corinthians precisa ter um departamento de suporte que ajude nesse processo. Um time de profissionais que orientem sobre finanças, sobre marketing pessoal, sobre a vida fora do gramado. Isso ajuda o atleta a focar melhor na profissão e evita problemas extracampo que podem atrapalhar seu rendimento. Agora, voltando para o que está mais próximo do campo, o treinador do profissional tem que saber montar o time para jogar de acordo com o elenco que tem, não forçar sistema tático que não encaixa. Tem que ter flexibilidade e inteligência para tirar o melhor dos jogadores. O Corinthians hoje tem jogadores versáteis, mas faltam peças específicas e aí cabe ao treinador fazer esse ajuste fino. Além disso, tem que trabalhar muito a parte mental, porque o time tem sofrido com a pressão, com a cobrança e isso acaba refletindo dentro do campo. Por fim, não dá para esquecer que o clube tem uma responsabilidade social enorme. O Corinthians não é só um time de futebol, é um símbolo para milhões de pessoas, especialmente na periferia de São Paulo. O clube tem que continuar investindo em projetos sociais, em programas de inclusão, em formação para jovens. Isso traz valor à marca, fortalece a relação com a torcida e constrói uma base sólida para o futuro. Então, juntando tudo isso, a gente percebe que o momento do Corinthians não é só uma questão de trocar treinador, renovar contrato ou contratar um craque. É um conjunto de fatores que precisam ser alinhados com estratégia, seriedade e paciência. O Renato Augusto pode ser um nome importante nessa transformação se ele realmente entrar com vontade de estudo e comprometimento. O elenco precisa ser organizado, a base precisa ser valorizada. A estrutura tem que melhorar e a comunicação tem que ser profissional. Se tudo isso acontecer, aí sim, o Corinthians pode começar a retomar o caminho das vitórias e da estabilidade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, onde cada passo de um jogador vira manchete e cada conversa vira especulação, um novo burburinho tem agitado os corredores dos clubes e os grupos de WhatsApp de torcedores e jornalistas esportivos. Andreas Pereira, meia do Fulham, da Inglaterra, estaria muito próximo de fechar com o Corinthians? Isso mesmo, nada de retorno ao Flamengo ou uma investida do Palmeiras. O destino do talentoso meio-campista belga-brasileiro parece estar mesmo no Parque São Jorge. A notícia ainda não é oficial, mas os rumores vêm ganhando força nas últimas horas. Fontes próximas ao staff do jogador teriam indicado que Andreas, que há meses vem sendo sondado por clubes brasileiros, já teria dado sim ao timão. A movimentação do Corinthians nos bastidores, silenciosa e estratégica,
teria surpreendido até mesmo clubes que estavam na frente na corrida pelo jogador, como o Flamengo, onde Andrés viveu seus melhores momentos no Brasil, e o Palmeiras, que teria manifestado interesse recentemente. Nos corredores da Neoquímica Arena, a conversa é de que o nome de Andrés já circula como prioridade para a reformulação do elenco. O clube, que tem sofrido para encontrar um meia de criação com capacidade técnica e visão de jogo, vê no ex-Flamengo uma peça ideal para reestruturar o setor ofensivo. O jogador, conhecido por sua qualidade nos passes e chutes de longa distância, além da capacidade de atuar em diferentes posições no meio, se encaixa perfeitamente no perfil que a diretoria alvinegra busca, e há mais do que apenas futebol nessa história. Andréas, que nunca escondeu sua admiração pelo futebol brasileiro e o desejo de se firmar como nome constante nas convocações da seleção, sabe que uma volta ao Brasil, especialmente em um clube de massa como o Corinthians, pode recolocá-lo em evidência. A disputa por uma vaga na Copa de 2026 ainda está longe de ser definida, e jogar com regularidade no Brasil, com visibilidade e protagonismo, pode pesar positivamente. Fontes ligadas ao clube indicam que a negociação está em estágio avançado, embora envolta em sigilo absoluto. Os valores não foram revelados, mas o que se comenta é que o Timão teria se disposto a arcar com parte significativa dos vencimentos do atleta, além de costurar um acordo de empréstimo com opção de compra ao final do contrato. O Fulham, por sua vez, não estaria fazendo grandes esforços para manter o jogador, e vê com bons olhos um retorno dele ao futebol sul-americano, onde pode se valorizar. É claro que nem tudo são flores. A torcida corintiana, que tem vivido tempos de oscilações e cobranças intensas, já se movimenta nas redes sociais, dividida entre o entusiasmo com o possível reforço e a cautela que acompanha toda a grande contratação. Há quem lembre da falha de Andréas na final da Libertadores de 2021, quando ainda atuava pelo Flamengo, e que custou o título aos cariocas diante do Palmeiras. Mas também há quem enxergue o amadurecimento do atleta na Premier League e a oportunidade de se reinventar no Corinthians como uma nova chance para ambos, clube e jogador. No Flamengo, a possível perda de uma reaproximação com Andréas é sentida com certo incômodo. Nos bastidores da Gávea, fala-se que Marcos Braz e companhia tinham interesse na volta do meia, mas que as conversas não evoluíram por divergências financeiras e prioridades no elenco. Já no Palmeiras, a especulação nunca passou de sondagens iniciais. Aparentemente, o Timão foi o único a transformar o interesse em ação concreta, e ao que tudo indica, eficaz. Enquanto isso, Andréas Pereira segue em silêncio. Sem manifestações públicas, o meia mantém seu foco no Fulham, onde alterna entre o banco e a titularidade. Mas é fato que sua permanência na Inglaterra parece estar com os dias contados. O jogador, revelado pelo Manchester United e com passagem pela Lazio, tem o desejo de reencontrar sua melhor forma em solo brasileiro. E se depender do clima que se forma em torno da Fiel, o Corinthians pode ser o palco ideal para esse renascimento. Não se sabe quando, ou mesmo se, o anúncio oficial será feito. Mas como costuma acontecer no futebol brasileiro, onde os rumores muitas vezes antecipam a realidade, a fumaça que hoje circula entre os bastidores pode muito bem ser o prenúncio de um incêndio, e nesse caso, um incêndio bom para o torcedor corintiano, o de uma contratação bombástica que pode reacender a esperança em uma temporada até aqui conturbada. Por enquanto, o que se sabe é que Andréas Pereira, ao contrário do que muitos esperavam, não vai vestir novamente o rubro-negro, carioca e nem o verde do rival paulista. Se tudo correr como os rumores indicam, ele será o novo camisa 8 do Timão. E convenhamos, isso já é suficiente para fazer o coração do torcedor corintiano bater mais forte. E o mercado da bola mais uma vez tremer. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.